Paz do Senhor, queridos. Neste momento, estou aqui sozinha em casa. Giovanni está trabalhando, né? E eu gostaria, assim, de, nesta tarde, compartilhar com os irmãos uma palavra, um pouquinho dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que se encontra em Marcos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quer dizer para os irmãos que essa quarentena, né? Vamos dizer assim, que esse vírus trouxe para o mundo todo e também aí para a região de Santa Bárbara do Oeste, Americana, região de São Paulo aí, no Brasil inteiro, na verdade, né? Eu vejo que no meio disso tudo houve uma coisa boa, que também veio junto com esse vírus, né? Que é a união dos irmãos. Eu vejo assim, acompanho, né, pelas redes sociais, os vídeos que os irmãos têm disponibilizado aí. Tenho visto assim que a Irmandade está empenhada na busca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus, mesmo em meio a tantas trevas deste mundo, Ele tem trazido luz para as nossas vidas. Ele tem nos dado luz. Ele tem nos guardado e Ele continuará nos guardando até quando Ele quiser, porque tudo depende dEle. Tudo é permissão dEle, tudo foi feito por Ele e para Ele. O nosso Deus, ele é grande e tremendo. E mesmo, irmãos, que nós chegarmos lá no fundo do poço, dentro da cova dos leões, ou dentro da fornalha de fogo ardente, lá o Senhor estará, para junto conosco passar tudo isso. Para sentir, para Ele sentir as nossas dores e nós sair ileso, sem nenhuma dor. Foi assim que ele fez com aqueles que foram fiéis a ele, e é assim que ele faz até hoje. O nosso Deus, ele não tem variação, ele não muda. O nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele será o mesmo. A palavra dele não muda jamais. Ele não muda, porque ele sempre será Deus de amor. Ele é um Deus de amor, sim. Ele é um Deus que nos ama sem medidas. Mas também nós nunca podemos esquecer que ele também é um fogo que consome tudo aquilo que desagrada a ele, um fogo que consome tudo aquilo que nos leva ao pecado. E se nós não deixarmos a nossa vida passada e não nos apegarmos às coisas divinas, às coisas celestiais, nós também seremos consumidos junto com tudo isso aqui. Nós vemos o mundo caos que está, irmãos. Nós vemos o mundo inteiro, os quatro cantos do mundo, todos aterrorizados por um vírus, uma enfermidade. E isso tudo sobrevém sobre as nações, sobre os povos, e eles ficam perdidos, e eles ficam apavorados, e eles ficam com medo. Muitos se apegam a amuletos, colocando amuletos nas portas, colocando lá um crucifixo, colocando lá um raminho de mato, de um capim, disso, daquilo outro, achando que essas coisas poderá livrá-los da peste perniciosa que está se propagando ao meio-dia. E nada disso poderá guardar, nada disso poderá livrar a ninguém desta maldição que está sobre a terra. O mundo tem caminhado desenfreadamente para o pecado. A desmoralização está terrível neste mundo, dentro das igrejas. Onde está o povo santo? Onde era para ter ali os fiéis a Deus, aqueles que seriam luz, mas está tendo só trevas. Nós
nós estamos vendo, eu tenho visto e creio que os irmãos têm visto também. Quanta destruição tem acontecido no meio do povo cristão. Quanta coisa o diabo tem conseguido lançar no meio da igreja de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de muitos se esfriou. O amor de muitos se esfriou. E Jesus disse certa vez que por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriariam. Nós temos visto os pais contra filhos e filhos contra os pais. Nós temos visto que o amor no meio da família tem se esfriado. Nós temos visto que o amor no meio da igreja do Senhor tem se esfriado, cada um se preocupando com as suas próprias coisas. E não é assim que é para ser. Jesus nos ensinou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Será que nós temos amado o nosso próximo como amamos a nós mesmos? Tudo isso que está acontecendo na terra, irmãos, tudo isso é para que o povo desperte. Desperta, igreja. Cristo está voltando. Eu vejo que muita gente, neste momento terrível que está acontecendo aí, se apega ao Salmo 90, ao Salmo 91, ao Salmo tal, ao Salmo... Não adianta, irmãos. Nós podemos pegar qualquer parte da palavra de Deus, qualquer palavra, e disparar nas redes sociais para todos os lados. Se esta palavra não estiver aqui no nosso coração, e se não estiver havendo mudança dentro do nosso coração, de nada adiantará isso. Isso não pode nos livrar da peste perniciosa. Isso não pode nos livrar de nada se nós não nos rendermos a Cristo com arrependimento sincero, genuíno, saído do nosso coração. Não adianta. Não adianta buscar a Cristo só da boca para fora. Nós sabemos que o fim dos tempos se aproxima. Nós sabemos que está próximo. Jesus disse certa vez que nós deveríamos observar os tempos, assim como o lavrador que observa os tempos, né, para semear, sabe a época de semear, a época de colher. Nós também para ficarmos atentos aos acontecimentos do tempo. Olha o que diz aqui em Marcos, capítulo 13, no versículo 14. O sermão profético continua a grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Mas eu quero aqui frisar, né, este versículo, primeiro aqui, a parte A dele, né? Que eu não posso seguir para frente nesta leitura sem antes voltar e ler novamente com muita calma, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo nos quer dizer. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Irmãos, esta palavra aqui da grande tribulação, né? Quando Jesus assim estava ali, ele sabia que um dia haveria esses tempos. O Espírito Santo sabia de todas as coisas. Então,
Ele deixou aqui esta palavra para nós. E nós devemos, irmãos, nos aprofundar nas palavras de Deus. Nós devemos nos aprofundar em tudo aquilo que a Bíblia diz. Porque hoje eu não vou ler todo esses versículos para não prolongar muito, que o vídeo já está grande. Mas leiam aí na sua casa. E eu quero, assim, que vocês meditem, porque aqui fala dos últimos dias, né? Da grande tribulação que há de sobrevir sobre a terra. Aqui para baixo, pulando aqui alguns versículos, no versículo 19, diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Cristo, irmãos, ele sabia de tudo o que iria acontecer na terra, desde o princípio até o fim da terra. Ele sabia o que ia acontecer. E ele, assim sendo, ele nos alerta dizendo sobre o que havia de acontecer sobre a terra. E tudo isso que está acontecendo, ele já havia nos avisado. Irmãos, meditamos na palavra do Senhor, mas não vamos apenas ficar ouvindo e não praticando, porque a mesma palavra de Deus diz para sermos praticante da palavra e não apenas ouvinte, porque se nós só ouvirmos, de nada vai adiantar para a nossa salvação. Se nós só ouvirmos e não praticarmos, nada nos adiantará. Irmãos queridos e amados, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, nesta tarde, aproveitar para dizer aos irmãos que estou com muita saudade de todos. E anseio por um dia poder novamente estar junto com os irmãos, para juntos louvarmos e engrandecermos a este Deus grande e tremendo, que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.